Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento. Compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmônica_carneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's, entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo o meu Scooby, caso você queira me seguir nas outras redes sociais. E parece que esse mês de junho não coube em si. E acabei tendo que estender um pouquinho a minha TBA, mas finalmente consegui concretizá-la. Eu queria ter gravado bem antes, mas também tive uma dificuldade em relação ao barulho. E a questão da luminosidade, enfim, etc e tal. Mas hoje, agora, está sendo possível gravar, então bora lá. Para quem tem acompanhado o canal, eu já tinha feito 50% da minha TBA, das leituras concretizadas no mês de junho, e agora esse é o restante, os outros 50%, mais os assistidos, tá bom? Estão aqui, eu vou falar bem rapidinho sobre eles, não vai ser um tratado sobre literatura não, mas eu gosto muito de falar sobre as leituras, né? Essas minhas impressões, aquela coisa assim mais informal, mesmo do que eu tenho lido. Inclusive, ontem eu gravei um vídeo, esse mês vai ser um mês mais cheio no canal, porque finalmente eu vou falar sobre o diário de Anne Frank, que já foi um diário que eu já falei no início do canal, mas eu tenho me prometido fazer mesmo aquele videozinho mostrando as edições, né? Então, quem acompanha e gosta desse tipo de vídeo, fiquem atentos, porque nesse mês vai sair aquele vídeo, é um pouco flop, porque é mostrando livros, mas eu quero realmente mostrar o que eu tenho de coleção aqui em casa de Anne Frank, tá bom? A primeira leitura que eu fiz foi essa aqui, O Fim da Eternidade, de Asimov. Eu acho essa capa maravilhosa. Eu comprei esse livro no ano passado no sebo, preço muito bom. Eu acho muito bonita essas capas da Aleph, que é um estilo mais vintang, né? E é maravilhoso. Para quem não conhece a história, aqui conta a história de Andy Arnon. Ele é um técnico que faz pequenas modificações na história através de viagens no tempo. E num dado momento ele conhece a Nois, que é uma mulher e que causa nele muita admiração, muito interesse. E aí eles vão começar a se relacionar. E para o Arlan se relacionar com a Nois, ele tem que meio que burlar algumas coisas e fazer umas ilicitudes dentro desse aspecto da viagem espacial. E dentro dessas viagens, ele começa a fazer alguns questionamentos sobre o fim da eternidade. É um livro maravilhoso. Para quem não está acostumado com a narrativa de ficção científica, vale super a pena conhecer esse livro, porque não é nada complexo. E ele trava alguns diálogos bem interessantes com o computador Tyrell. E eu só marquei um textinho bem curtinho para deixar aquele gostinho. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando, quem não conhece, para se sentir instigado a conhecer. É o meu primeiro contato com o autor e eu achei maravilhoso. Eu gosto muito da leitura dos clássicos, porque eu acho que a gente não pode viver o presente sem conhecer o passado. E por mais que hoje se escrevam muitas coisas boas e no futuro se escreverão muito mais, eu acho que livros basilares, clássicos, eles jogaram ideias que os outros, no máximo, melhoraram, mas eu acho maravilhoso, né? Então não tenho essa dificuldade, eu acho que vale super a pena. Eu quero ler outras coisas desse autor no futuro, né?
Eu não tenho... Quem me conhece sabe, eu gosto da erudição na leitura, eu gosto de ler vários tipos de coisas. E a compra, adquirir livro, ele segue mais ou menos esse ritmo. Então eu sinto que a gente tem toda uma vida para conhecer alguns autores, mas de forma mais aprofundada. Então, futuramente eu quero ler outras coisas de Asimov. O trechinho que eu falei: deixou o pensamento brotar e florescer, deixou crescer até poder vê-lo explicar uma centena de pontos estranhos, que de outra maneira simplesmente permaneceriam assim, estranhos. Teria de investigar, verificar aquilo na eternidade, mas em seu coração já estava convencido de que descobrira um terrível segredo que não deveria saber, um segredo que envolvia toda a eternidade, porque esse técnico ele passa a ser um eterno. E dentro dessa perspectiva de eterno, ele tem alguns privilégios, mas em relação aos outros, mas ele acaba tendo a possibilidade de conhecer coisas que não é revelado para a maioria das pessoas, e é maravilhoso. Tem umas viradinhas, sabe, bem gostosas no livro. Eu super curti essa história. Não é muito extensa não, ela tem menos de 300 páginas, um pouco mais de 250, e acho que vale super a pena. Quem nunca leu Asimov, leia, e se tiver esse livro em casa, se permita ler, tá bom? O outro livro que eu li foi esse aqui, O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle. Eu já tive contato com esse autor dentro de narrativas diversas dele, terror especificamente. E eu tô com um box de Sherlock que eu quero começar a ler no próximo ano. Mas tinha curiosidade, eu acho essa capa super instigante, sabe? Eu acho que aquele mundo mesmo, quando a gente vai pra fantasia, pra ficção científica, para uma narrativa ficcional. E aqui conta a história de um jornalista. O livro, na verdade, ele começa com esse jornalista tentando inventar um romance com uma colega. E aí ela acha ele muito simplório, e aí diz que talvez se ele fosse um descobridor, um pensador, um pesquisador, um professor, talvez alguém que implementasse novas descobertas, ele fosse interessante. E aí essa lapada que ela dá nele deixa ele meio assim instigado, e aí ele vai meio que correr atrás de uma reportagem atrás de um professor, pesquisador, e esse jornalista Malone, ele conhece esse professor, o Challenger, eu acho que se pronuncia assim, e dentro da perspectiva do boato que se fala desse professor, diz que ele é um professor excêntrico, que ele vem com as histórias meio desvairadas, meio absurdas, de viagens que ele fez para a América do Sul. E aí, mas Malone procura ele mesmo assim, e inicialmente eles têm uma discussão, o professor Charling coloca ele para fora, mas depois permite ele entrar e aí eles vão conversar. E aí ele fala sobre essa ida à América do Sul, e ele começa a falar um pouco sobre a questão da flora, fauna, algumas lendas do Amazonas, fala sobre, por exemplo, a Curupira, e tenta mostrar ele através de umas fotos meio borradas, algumas informações, alguns dados, tentando mostrar que ali, naquele lugar, tem um mundo à parte. E aí quando eles implementam essa aventura de ir para a América do Sul e para descobrir esse mundo perdido. Eu não vou falar mais a respeito do livro, porque eu acho que perderia um pouquinho a graça. Mas eu marquei um textinho também bem curtinho para ler para vocês aqui, só para vocês inserirem o que eu estou falando. Você está ciente, provavelmente nessa época inculta, talvez não esteja, de que regiões inteiras ao redor de algumas partes da Amazônia, por onde correm muitos afluentes, alguns deles totalmente desconhecidos, até agora só foram apenas parcialmente exploradas. O meu negócio era visitar essa área pouco conhecida e examinar a fauna que me forneceu material
para vários capítulos daquele grande e monumental trabalho sobre zoologia, que será justificativa da minha vida. Ele faz referência a outros pesquisadores, ele faz referência a Darwin, e é maravilhoso, sabe? Eu acho que para quem quer fugir um pouco do óbvio dessas leituras do nosso cotidiano atual, vale super a pena conhecer essa historinha. Foi um livro que eu comprei tão baratinho pela editora Príncipes. E se permitam, bora ler essas coisinhas gostosas, diferentes, que fogem um pouco do comum, tá bom? E a terceira leitura que eu fiz foi essa aqui, Guerra dos Mascates, José de Alencar. Eu acho que todo brasileiro conhece a história dos mascates, que foi um conflito no século XVIII, em 1710, e foi até 1711, salvo engano. Foi uma guerra que durou só um ano, e só para vocês se situarem, é um conflito entre as cidades irmãs Olinda e Recife, porque na época a Olinda ela era a sede administrativa de Pernambuco e onde todos os acontecimentos de Câmara e negócios eram feitos em Olinda. E por causa da saída dos holandeses daqui, em séculos anteriores, em anos anteriores, com a queda do consumo e da venda da cana-de-açúcar, a grande aristocracia agrária de Olinda perdeu muito poder aquisitivo. E eles pediam muito dinheiro emprestado aos comerciantes de Recife, que mesmo em vista do declínio de Olinda, até por terem outros aspectos de comércio, né, de renda, os recifenses estavam muito bem obrigados em termos de bolsa. E eram muito repudiados, maltratados por essa aristocracia decadente de Olinda, inclusive que pedia dinheiro emprestado. E aí teve esse conflito, foi um conflito realmente colonial, regional. O sentido não era a revolta de se desvencilhar da coroa portuguesa, mas se desvencilhar desse poderio de Olinda e os recifenses terem mais autonomia administrativa, jurídica, por assim dizer. E aqui o Alencar, ele escreve esse livro muitos anos depois, já no século XIX, 1800 e tarará, para falar sobre esse conflito, se utilizando do romance. Eu achei que o livro ele tem tantos aspectos interessantes e tem o Alencar ele faz ele tem uma ironia bem peculiar nesse livro que eu decidi nem separar nenhum textinho para ler, porque eu acho que teria muitos trechos muito bons, mas eu acho que vale super a pena vocês conhecerem. Eu ganhei da Flaviana esse livro de presente de aniversário do canal Xícara Literária. Muito obrigada, tá, Flaviana? Foi maravilhosa a leitura. E eu recomendo para que vocês conheçam. Se diz que Alencar, quando escreveu a obra, foi meio que já desiludido com o Império, né? Com Dom Pedro II. E meio que aqui esse romance seria uma crítica velada. Eu acho que é maravilhoso porque você vai... quem conhece já vai relembrar e quem não conhece vai conhecer um pouco desse conflito aqui que teve em Pernambuco e de uma forma mais leve, com teor mais sutil, porque ele se utilizou de um romance para contar essa história. Para quem não conhece mesmo o contexto desse conflito, quem ganhou o conflito foram os recifenses, os mascates recifenses, porque a coroa portuguesa entrou, se opôs aos aristocracia agrária de Olinda e realmente prevaleceu no segundo momento o domínio recifense. É um livro maravilhoso, super recomendo, sabe? Eu acho que nós brasileiros, sempre que tivermos oportunidades, temos que nos permitir, podemos, vou dizer assim, porque não é impositivo, leitura não deve ser impositiva, mas devemos nos permitir no sentido de, é possível ler um pouquinho de história do Brasil,
mesmo que seja através de uma ficção romanceizada, porque eu acho que é maravilhoso. A gente só tem a ganhar conhecendo o nosso passado, a nossa história, a nossa formação de povo, tá bom? E aí, com a leitura desse terceiro livro, eu fechei a TBR do mês, que seriam 6 livros. E aí eu vou falar bem rapidamente sobre as outras leituras que eu fiz, como esse aqui, O Homem do Tempo. Foi um livro que eu ganhei de presente do escritor Eduardo Bacarin Costa. Conta a história de Isaac, que é um piloto, e que ele começa a pilotar kart, mas aí depois ele vai correndo atrás de outros circuitos para chegar na Fórmula 1. E é um livro maravilhoso, é uma história que fala muito sobre superação, e fala dos amores dele, a questão do trabalho, do estudo, a vida familiar, as perdas, alguns momentos de dificuldades dele, de lidar com algumas situações. Isaac é um homem muito regido e pelo seu tempo, e ele tem que aprender a reger esse tempo. Foi uma leitura inspiradora, me tocou profundamente quando o Bacari faz citação na obra do nosso Senna, o piloto, né, que partiu. Foi tocando esse trecho e foi maravilhoso. Tem resenha no canal, eu vou deixar linkado no card essa resenha para que quem não assistiu e tiver curiosidade, conhecer um pouco mais sobre essa história, tá bom? Opa! E aí li esse quadrinho aqui, O Imortal Tricolor. É um quadrinho sobre o futebol do Grêmio, que é um time do sul do Brasil. E o que é mais legal nessa história é porque, assim, é um quadrinho de Ziraldo. Eu acho que todo mundo conhece o nosso Ziraldo, né? Quadrinista brasileiro. Eu acho o traçado dele bem bonito. Eu gosto da paleta de cores, que é no estilo Vintangue, bem coloridinho. E aqui eu pude conhecer um pouco sobre a história desse tricolor gaúcho, como foi a escolha das cores, as bandeiras, os prêmios, a origem do clube, a questão até aqui que ele toca sobre a questão de conflitos também raciais, discriminação racial. E aqui faz até uma citação aqui de um momento que o Grêmio jogou contra o Leão aqui de Pernambuco, que foi um jogo na época super badalado e super falado, porque foi um jogo meio assim, meio violento, um jogo decisivo. E foi maravilhoso, assim. Eu já li muita coisa de Ziraldo, inclusive sem ser gibi, e sem ser gráfico, muito livro infantil. E viva Ziraldo, né? Seria tão interessante se as gerações do presente conhecessem esse quadrinista, que é tão importante para o cenário brasileiro. E aí li esse quadrinho da MSP, Umbra, A Última Batalha. Não vou falar muito dele não, foi maravilhoso. Aqui é uma historinha de terror bem maravilhosa. E curti muito essa história. Eu acho que eu já tinha lido, mas sempre é muito bom, sabe, ler esse tipo de história mais uma vez. E que é a história de uns meninos que desaparecem num dado lugar, e tem uma maldição, e um porquê desse desaparecimento desses meninos. E a turminha entra aí para desvendar esse mistério maravilhoso. Super recomendo para minha geração conhecer esse tipo de quadrinho que se assemelha mais ao estilo mangá e é uma vertente mais contemporânea dos quadrinhos MSP, tá bom? E aí, finalmente, me permiti assistir um pouquinho. Não vou falar muito sobre os filmes não, mas foi esse aqui, Um Parto de Viagem. É uma história de 2 homens que estão lá tentando embarcar e acaba que um atrapalha o outro. E ele perde o direito, eles perdem o direito de viajar através de avião. E um especificamente fica com a carteira retida, a mala, que vai ser enviada para o estado dele. Ele está fora do seu estado. Só que tem um probleminha, a mulher dele está grávida e está pertinho de ganhar bebê. E aí ele vai ter que fazer essa viagem
de carro, só que ele tá sem dinheiro, sem documento, sem nada, e ele vai ter que aceitar a carona desse homem que atrapalhou esse embarque dele. Foi bem divertido. Eu não sou uma pessoa muito assim de comédia, eu sempre acho que comédia não tem graça nenhuma, mas de um tempo pra cá eu tenho me permitido mais assistir, porque é toda leveza, né? E assisti esse aqui maravilhoso, 007, Moscou contra 007. Esse aqui é com Sean Connery, é maravilhoso. Sabe aquela história mesmo assim do espião inglês contra o russo, e a questão de usar uma mulher para seduzir aquele espião inglês. Foi maravilhoso, assim. Eu já conhecia, né? Mas sempre é gostoso rever essa franquia. Eu quero, esse ano, reassistir realmente todos os que eu tenho em casa. E assistir esse aqui mais uma vez, 007, Permissão para Matar, com Timothy. Foi maravilhoso. Eu não lembrava muito bem dessa história, eu lembrava um pouquinho assim, a história de Cassino Royale, em alguns aspectos, sabe? Gostei do figurino, da trama. Enfim, é isso, tá bom? E aí era só isso, queria compartilhar com vocês. Não sei se eu falei muito, eu acho que sim. Mas queria compartilhar com vocês esse restante de mês, finalmente concluído. E bora agora focar em julho, tá bom? Não sei se vocês conhecem esses filmes, esses livros. Se alguém quiser dizer aqui o que leu durante esse mês, fica à vontade. Obrigada para quem assistiu, até a próxima!